Cubas é o romance do escritor brasileiro Machado de Assis. Ela foi publicada em 1881 e inaugurou o movimento realista no Brasil. A publicação desse romance é considerado o marco inicial do realismo no Brasil, e seu autor, por consequência, é reconhecido como o pai de tal movimento em terras brasileiras. A obra é dividida em 160 capítulos intitulados, e o narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Há um trecho importante. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Vai aí umas informações iniciais importantes. A obra foi publicada em 1881, que inaugurou o realismo no Brasil. Trata-se de uma narrativa feita em primeira pessoa, com o inusitado de o narrador já ter morrido quando começou a escrever. Narra-se de maneira breve a infância do protagonista. São contados os diversos amores de Brás Cubas, protagonista da história. Descreve-se a vida adulta de Cubas, suas diversas tentativas de trabalho e de invenção, tal qual o emplastro. Por fim, o narrador descreve sua vida como um conjunto de negativas que acabam com um único saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Resumo da obra. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias depois de ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada no século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua morte e enterro, onde apareceram 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas com o emplastro, um medicamento que contém grande potencial de cura. Durante sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o negrinho Prudêncio. Como um menino aristocrata, pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto, desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás, que montava no negrinho. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola, Quincas Borba, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo por quem se apaixona. Essa relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponta que Marcela o amou. Durante 15 meses, 11 contos de réis. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar em Coimbra, Portugal, onde se forma em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Vigília. No entanto, ela acaba por se casar com Lobo Neves. Isso porque ela pretendia ter mais status
e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas, numa casa alugada para esse propósito. Nesse momento, podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Virgília, e quem cobre todos os encontros da adúltera. Por fim, Brás Cubas entra para a política, e mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, essa posição lhe confere certo status no mundo onde a aparência era o mais louvável. Contexto. O contexto histórico que dialoga com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é de um Brasil construindo sua urbanidade, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, capital nacional no período. De modo geral, a obra de Machado de Assis retrata os tipos e cenas comuns dessa sociedade carioca. A libertação dos escravos em 1888, século XIX, e seus efeitos na vida urbana, assim como a reestruturação política brasileira a partir da proclamação da República em 1889. São alguns dos fatos históricos que permeiam o livro machadiano. Veja, a seguir um trecho do romance em que o narrador retrata a sua relação com os escravos na infância. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos. À guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, furtigava, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um ai não. Ao que eu retorquia: cala a boca, besta. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Personagens da obra: Brás Cubas, que era o protagonista da história e narrador, considerado o defunto autor. Virgília, filha do conselheiro Dutra e amante de Brás Cubas. Conselheiro Dutra, político e pai de Virgília. Lobo Neves, político e esposo de Virgília. Sabina, irmã de Brás Cubas e casada com Contrim. Contrim, marido de Sabrina e tio de Nhanlolo, sobrinha de Contrim e pretendente de Brás Cubas. Luiz Dutra, primo de Virgília. Dona Plácida, empregada de Virgília, álibi da relação de Virgília com Brás Cubas. Quincas Borba, filósofo, mendigo e amigo de infância de Brás Cubas. Marcela, prostituta e paixão da juventude de Brás Cubas. Eusébia, amiga da família de Brás Cubas. Eugênia, mulher manca e filha de Eusébia.
Prudêncio, escravo de Brás Cubas. Alguns trechos importantes da obra. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi o outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Capítulo 62. O travesseiro. Fui ter com Virgília. Bem que depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito. Um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas ou até dolorosas. E bem pesadas as coisas, não era outra razão da existência de Virgília. Não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos e um beijo, e lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Incrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que exista, que moleste os olhos dos outros. E se eu tenho 2 palmos de um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir? Capítulo 160. Das negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, couberam-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não parecia a morte de Dona Plácida, nem a simidência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sombra e, consequentemente, que saí quite com a vida. Imaginara mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É isso, gente. Aí um breve resumo da obra do autor Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pedindo aí, gente, que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Se vocês vão estar me ajudando. É isso. Obrigado.